Olá, bem-vindo à aula de hoje. Meu nome é Islane Arcanjo Rocha Martins e hoje trataremos sobre filosofia geral. Trataremos sobre o significado do vocábulo filosofia, qual a sua origem, o nascimento, a filosofia ocidental e as influências da filosofia oriental. Vamos lá? Para começarmos o nosso assunto, é importante conversar um pouquinho sobre o diálogo ou vocábulo. O diálogo com o vocábulo filosofia. Afinal de contas, o que é filosofia? Qual a definição de filosofia? Qual a origem de filosofia? Filosofia ela tem sua origem grega, em que filo significa amigo ou mesmo amante e sofia sabedoria, conhecimento. Portanto, poderíamos aí fazer a junção dessas terminologias em que teríamos amante da sabedoria ou do conhecimento ou amigo da sabedoria e do conhecimento. Quando nós indagamos sobre o que é filosofia, envolvem questões complexas, envolvem discussões, envolvem definições de diversos pensadores da história e não somente uma terminologia. Vários pensadores apresentaram aí suas versões sobre a definição de filosofia ao longo da história. Quando a gente analisa o objeto de estudo da filosofia, nós nos deparamos com a ideia de que a filosofia ela questiona o próprio conhecimento. Então, os filósofos, desde a Idade Antiga, eles tentaram entender o mundo, a existência, a vida, o ser humano, a razão de ser e tudo que o compõe de maneira conceitual, de maneira definidora. Então, os filósofos eles questionavam sobre a existência de todas as coisas e faziam um movimento constante, problematizando, formulando e reformulando perguntas. Quando pensamos no vocábulo filosofia, refletimos sobre questões essenciais da vida humana. Então, nós questionamos não qual é o horário ou quantas horas são, mas o que é o tempo. Perguntamos não se a sociedade é justa, mas o que é justiça. Perguntamos não para que o ser humano existe somente, mas o que é a existência. Quando nós analisamos algumas definições de autores, nos deparamos com uma das autoras mais conceituadas, que é a Marilena Chauí. E ela diz o seguinte, que a decisão de não aceitar as coisas óbvias é filosofia. Quando nós entendemos que as coisas não são tão evidentes quanto parecem, quando nós não aceitamos as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos cotidianos pré-definidos, quando nós aceitamos investigá-los e compreender. E aí nós caímos em um outro questionamento, além do que é filosofia, para que filosofia? Para que estudar filosofia? Para que estudar filosofia nesta matéria? Para que estudar filosofia neste conteúdo, nessa disciplina? Para que estudar filosofia no meu curso? Muitas vezes você talvez já deve se ter se questionado. Em nossa vida cotidiana, nós temos muitas afirmações. Muitas vezes afirmamos coisas como se fossem verdades absolutas, negamos coisas como se fossem questões absolutas. Nós desejamos, nós aceitamos, nós recusamos. E do tipo, perguntamos que horas são, que dia é hoje, mas muitas das vezes nós não questionamos o próprio tempo, não questionamos o próprio hoje, não perguntamos o que é o presente, o que é o futuro, o que é o passado. A atitude da filosofia, a atitude de filosofar é uma atitude ativa, uma atitude de questionar a própria existência humana. Ao invés de perguntar que horas são, imagine se nós começássemos a perguntar o que é o tempo, para que o tempo? Se nós começássemos a investigar
determinadas questões que aparentemente são óbvias e que acreditamos como verdades absolutas. Imaginemos se nós tomássemos essa postura. Muitas pessoas iam falar, nossa, essa pessoa, ela está enlouquecendo, né? Ao invés de a gente gritar, você é mentiroso, a gente questionasse o que é a verdade, o que é a mentira, o que é o erro, o que é o falso, para que é a verdade, por que disso, né? Essa é a atitude filosófica. Então, quando nós tomamos um distanciamento das coisas absolutas, interrogamos a si mesmo, desejamos conhecer, desejamos investigar algo a mais, nós adotamos essa postura crítica filosófica, uma atitude, num primeiro momento, negativa e num segundo momento, positiva. Negativa quando dizemos não ao senso comum, negativa quando dizemos não aos preconceitos, aos prejuízos, aos prevalores, e dizemos também, num segundo momento, uma atitude positiva quando questionamos as coisas, questionamos as ideias, os fatos, os comportamentos, os valores, a sociedade, os costumes, né? Mas afinal de contas, professora, o que é filosofia e para que essa tal dessa filosofia? É uma pergunta interessante, né? Não vemos ninguém perguntar para que matemática, para que física, né? Para que história? Mas sempre tem esse questionamento: para que filosofia? A filosofia ela tem sua razão de ser. Então, em nossa cultura e na sociedade, nós conseguimos aí vislumbrar, considerar que alguma coisa só tem o direito de existir se tiver alguma utilidade. Mas quando nós olhamos para a filosofia, e aí vários autores dizem sobre isso, a filosofia ela faz parte das ciências humanas e ela se diferencia do senso comum, ela se diferencia da ideia de que deve ter uma utilidade para que ela seja importante. Então, a filosofia, ela discute definições e conceitos e muitas vezes ela é embasada em uma postura crítica, uma consciência de si mesmo, o questionamento do próprio conhecimento, a compreensão do conhecimento sobre o próprio conhecimento. A questão sobre a utilidade da filosofia é muito polêmica. Muitas das vezes nós nos perguntamos para que filosofia, como se tudo que tivesse que existir fosse útil, tivesse uma utilidade prática, alterasse o mundo concretamente. Ocorre que a filosofia ela não tem esse sentido pragmático, pelo menos não na sua origem. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê disso. A filosofia ela não tem um sentido pragmático da realidade, não serve para modificação concreta do mundo. Então, a ciência busca alcançar os conhecimentos, progredir com verdades, desenvolver os conhecimentos, teorias que fazem parte, inclusive, num momento futuro, das próprias práticas tecnológicas, das próprias práticas e do efeito pragmático dessas teorias. Como diz Deleuze, a filosofia ela não serve ao Estado, ela não serve a instituições religiosas, ela não serve à igreja, ela não serve a nenhum poder, ela simplesmente questiona. A filosofia, em Platão, nós temos a definição de um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Nós temos também a definição de que a filosofia é o estudo da sabedoria, o conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, para a sua saúde, para a invenção de técnicas, de artes, que depois serão aí concretizadas. Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, qual a finalidade da felicidade humana, qual a finalidade da existência humana. Karl Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo para transformá-lo num segundo momento. E que essa transformação ela traria justiça, abundância e felicidade. O que nós percebemos ao longo do tempo é que a filosofia ela perpassa diversos povos, diversos períodos, diversas histórias, inclusive com influências da filosofia oriental. Apesar da origem da filosofia
ser grega, a filosofia ela é compreendida como busca do conhecimento num pensamento caracteristicamente grego, mas também possui contribuições de outros povos. E aí nós temos a ideia de que, num primeiro momento, não haveria um sentido pragmático, mas existem filosofias que têm essa ideia de busca pragmática, como a filosofia chinesa. A origem da filosofia, como foi dito, ela tem uma origem grega. Porém, isso não significa dizer que outros povos não contribuíram, como chineses, hindus, japoneses, árabes, persas, hebreus, africanos, índios da América. Eles também possuem a sabedoria e eles também possuem costumes e compreensões filosóficas que foram aí grandemente utilizadas. A Marilena Chauí, ela diz que não quer dizer que outros povos não desenvolveram pensamento e modos de conhecimento. Quando a gente fala que filosofia é um fato grego, é dizer que ela possui peculiaridades, que é esse questionar, estudar o conhecimento sobre o conhecimento, refletir, explicar as coisas, questionar as questões e as próprias questões e ponderar que não há uma exclusividade da Grécia a respeito dessa filosofia. Mas o que nós vemos é que a filosofia em sua origem, especificamente grega, o grego em si, ele era um amigo, um amante da filosofia, enquanto aí questionador de todas as coisas. Quando a gente olha para o nascimento da filosofia, obviamente esse nascimento ele é questionado por muitos autores. Porém, a maioria deles diz que a filosofia ela possui data e local de nascimento, que seria o final do século VII, início do século VI a.C., na cidade de Mileto. E a filosofia ela nasceu por si mesma na Grécia ou dependeu de contribuições da sabedoria oriental? Se eu te perguntasse isso numa prova, você já saberia responder que essa ideia de filosofia, ela sofreu sim contribuições de vários povos, inclusive filiações orientais. Então, a filiação oriental da filosofia ela foi sustentada por muitos séculos. E interessante que a filosofia, como diz Chauí, ela tem, de uma certa maneira, uma dívida com a sabedoria dos orientais. Não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com conhecimentos já produzidos por outros povos, e muitas das vezes as pessoas elas somente se lembram da filosofia grega, mas também nós temos conhecimentos que foram produzidos pelos egípcios, pelos persas, pelos babilônios, pelos assírios, pelos caldeus. Então existem outros formadores de cultura, existem outros povos que elaboraram elementos que foram aí utilizados na filosofia, inclusive influenciando a filosofia grega. Mas, afinal de contas, o que é essa filosofia oriental que foi mencionada? Quando a gente fala da filosofia, normalmente nós nos lembramos da filosofia ocidental produzida na Europa e mais recentemente nos Estados Unidos. Porém, a filosofia oriental, ela se refere à filosofia desenvolvida nas regiões da Ásia e do Oriente Médio, como na China, na Índia, no Irã, no Japão, na Coreia. E sobre esse tema, nós vamos ver com mais detalhes três tradições filosóficas: a filosofia japonesa, a filosofia indiana e a filosofia chinesa. Porém, antes de adentrarmos nessas filosofias, nós precisamos conversar um pouco sobre três movimentos influenciadores das filosofias orientais, que seriam eles o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Você já ouviu falar sobre o budismo? Você já ouviu falar sobre o confucionismo?
Já parou para pensar o que é taoísmo? Quando nós olhamos para o budismo, você já deve ter ouvido falar de Buda. Buda, Siddhartha Gautama, é o fundador do budismo. Em sânscrito, Buda significa o iluminado. Acredita-se sim que Siddhartha tenha nascido no Nepal e ainda jovem tenha deixado sua família em busca de uma iluminação, em busca das luzes, né? Então, algum dia em sua vida, você já deve ter parado para falar, para pensar na expressão karma. Já ouviu falar essa terminologia, karma? Você pode ter usado em momentos para se referir a algo que seja negativo, que seja ruim. A ideia do karma é uma ideia originada da cultura indiana, que forneceu ao budismo uma relação de causa e efeito entre tudo o que foi feito e tudo o que será feito. Então, quando a gente para pensar no karma, a noção de karma se refere a um evento que é resultado direto de outro evento anterior. Então, um efeito do karma é o renascimento. E na morte, o karma de uma vida determina a natureza da existência da próxima vida. E quando você analisa toda essa questão relacionada ao karma, ao budismo, você sabe me dizer qual o objetivo final de um praticante budista? O objetivo final de um praticante budista é eliminar esse karma, seja o bom ou seja o ruim. Ou seja, escapar do ciclo de sofrimento do renascimento e atingir a iluminação, atingir o despertamento, ou também podemos dizer atingir o nirvana, que seria a libertação final da dor da reencarnação repetida. Então, por volta do século XIII, o budismo praticamente morreu na Índia. Mas ele não morreu como um todo, porque ele se espalhou para outros locais, para outros povos, como na China, no Japão, no Sri Lanka. Então, está aí na sua tela. Budismo, nós temos o Siddhartha Gautama, que é o Buda, o fundador do budismo. Buda é o iluminado. No primeiro momento, essa era a ideia de budismo. Confucionismo já é uma escola de pensamento desenvolvida a partir de Confúcio, que é focada em questões éticas e também em questões políticas. Quando a gente analisa Confúcio, o confucionismo em si, nessa ideia de filosofia oriental, percebemos que Confúcio era preocupada afetivamente com as coisas vivas. O confucionista, ele tem uma atitude de reverência, uma atitude em relação a outros povos, de se preocupar com os outros povos. E esse movimento, o ser humano, ele encontra nesse movimento o caminho, a virtude. Quando ele se preocupa com o outro, ele encontra o caminho, a verdade, a virtude. Outros conceitos são importantes também para o confucionismo, como a correção, o dever, a humanidade, a bondade, a consideração, a reciprocidade por outros povos, a lealdade, o compromisso e também, como já dito, a busca pelo caminho, o tal ou a virtude, né? O taoísmo, que seria esse terceiro movimento, conforme Matar, o taoísmo ele deriva de Tao. Taoísmo implica decorrências políticas como, por exemplo, em que não se deve impor a ninguém comportamentos pré-definidos. A ideia da palavra taoísmo deriva de Tao, que significa caminho. O termo pode se referir tanto a uma filosofia quanto a um movimento religioso diverso. Então, é possível que se pense tanto na ideia de filosofia como a um movimento espiritual religioso. Os taoístas acreditam que há uma maneira como o mundo deveria ser, o dever ser no mundo. Caso queira se tornar um adepto desse taoísmo, dessa linha de pensamento, você deve entender isso e seguir esse conhecimento, buscar essa harmonia do mundo, buscar esse dever ser do mundo, como o mundo deveria ser. O taoísmo implica interessantes consequências políticas. Não se deve impor às pessoas padrões de comportamento, ou seja, padrões pré-definidos, um modo de viver pré-definido,
convencional, uma moral convencional, deve ser identificado, por extensão, no sentido de que não precisamos de um controle centralizado. Muitas pessoas até mencionam a questão do anarquismo em relação ao taoísmo. Mas, de fato, o taoísmo ele nega, ele repudia qualquer ideia de pensamento, controle político centralizado ou padrões de comportamento da sociedade. O taoísmo também é uma característica interessante de ser falada, ele é contrastado com o confucionismo de Confúcio, que foi falado agora há pouco na China. Existe um diálogo entre esses dois movimentos, marcando a cultura e o pensamento chinês. Enquanto os ensinamentos confucionistas em Confúcio, chinês, relativos, nós temos aí esse pensamento relativo ao governo, de uma mesma moral, já no taoísmo não, nós temos essa antítese dessa orientação em relação a deveres morais, a responsabilidades governamentais, contra efetivamente a esse controle centralizado e esses comportamentos padronizados. E a filosofia japonesa, A filosofia no Japão, ela iniciou com esse budismo que foi falado e também tem uma certa influência do confucionismo. A filosofia japonesa ela é composta de uma fusão de elementos. Então, nós podemos falar do shintoísmo, com elementos externos, filosofia indiana, chinesa e, mais recentemente, até mesmo a filosofia ocidental. Então, a composição da filosofia chinesa, ela se justifica por elementos religiosos e mesmo algumas outras influências. Quando pensamos no shintoísmo, é a espiritualidade nativa do Japão, mas você não deve entendê-lo como uma religião. Você deve entendê-lo de uma maneira enquanto um movimento espiritual. Interessante pensarmos que a filosofia ela se desenvolveu tardiamente no Japão, apesar do Japão ser um país tão desenvolvido, ela se desenvolveu tardiamente nesse país. A razão para isso é que a língua nativa não possuía um sistema de escrita. Então, o que o Japão fez foi incorporar a cultura chinesa, no início do século V, o sistema ideográfico de escrita, e acabou aí carregando algumas filosofias que foram já mencionadas, como a filosofia de Confúcio, confucionismo, o taoísmo e o budismo neles embutidos, e vieram aí, de alguma forma, a combinar, a coadunar, a conversar com o shintoísmo. A filosofia do Japão, ela começou com o budismo, mas há também muita influência do confucionismo, como já falava. Então, uma reação contra a dominação dessas duas correntes de pensamento ocorreu no século XVIII, com a escola que pregava o retorno do estudo da antiguidade japonesa. Então, nós tivemos diversos períodos relacionados à filosofia japonesa. A grande contribuição da moderna filosofia japonesa tem sido o esforço de elaborar uma síntese de todos esses valores orientais e ocidentais, uma estrutura geral do mundo asiático. Então, é o principal desafio aí dessa filosofia japonesa. E a filosofia indiana? Você já deve ter ouvido falar de Mahatma Gandhi. Podemos citar, aí temos até uma foto de Mahatma Gandhi, de uma estátua desse pensador. Ele foi um grande pensador que difundiu conceitos da filosofia tradicional indiana. Talvez você não saiba disso. Mas, assim como já dito sobre o budismo é uma das 3 grandes correntes também que influenciaram a filosofia indiana. As outras duas são o hinduísmo e o jainismo, que vamos falar daqui a pouquinho. Então, o budismo ele oferece uma explicação complexa e contraintuitiva sobre a mente, os fenômenos psíquicos. As teorias budistas elas são centralizadas na doutrina do não-eu, com posturas de que o ser humano deve fazer uma análise dos componentes físicos e psicológicos que o compõem. Já o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, com origem
na cultura védica de cerca de 1500 a.C. Os hindus aceitam a autoridade doutrinal dos Vedas e, assim como muitos ocidentais, os hinduístas seguem a Bíblia de uma certa maneira. Os seguidores dos hinduísmos reverenciam o livro sagrado, que eles têm um livro sagrado próprio. Então, em sânscrito, o termo mais próximo de filosofia talvez seja o darsana, que significa ver. A verdade de Vedas foi revelada e vista pelos sábios. Quando a gente já olha para o jainismo, que é a terceira religião, por sua vez, é uma religião que consistiu com a tradição védica. Ela coexistiu desde os tempos antigos. Então, aí há, sim, um relacionamento na filosofia jainista. Percebemos esse diálogo da filosofia com a religião e, de uma certa forma, o jainismo se dividiu em várias seitas e tradições. Então, ao longo da história, a filosofia jainista permaneceu unificada, porém, a religião ela se dividiu em seitas e tradições. A contribuição da filosofia jainista para o desenvolvimento da filosofia indiana, ela tem sido, sim, muito significativa. E alguns de seus conceitos têm sido assimilados pelas filosofias e por outras religiões, tanto indiano, como hinduísmo, como budismo. O jainismo, podemos citar aqui, é um interessante exemplo de que a mortalidade da alma pode ser concebida sem estar associada ao monoteísmo. E Gandhi, onde que ele fica com isso tudo? Né? Você já deve ter visto falar, ou ouvido falar sobre Mahatma Gandhi. Ele foi um pensador revolucionário, pacificador. Mas o que você talvez não saiba é que ele popularizou conceitos tradicionais indianos, como método de não violência e a força da verdade. Então, pensadores modernos como Gandhi procuravam dar sentido contemporâneo à filosofia tradicional indiana. É um grande pensador que influenciou a filosofia indiana. E a filosofia chinesa? Em que consiste a filosofia chinesa? A filosofia chinesa, como bem dito no início, ela se diferencia da filosofia grega. A filosofia chinesa, ela possui uma ideia mais voltada para a prática. A China é um país enorme, muito populoso e com uma economia em forte aceleração. Agora, que talvez você não saiba, é que a filosofia também chinesa é muito rica. E a filosofia chinesa ela tem uma história milenar. O caráter da filosofia chinesa é diferenciado, é prático, é concreto, voltado para a ética, voltado para a orientação de uma vida feliz, voltado para a orientação de uma posição do ser humano no cosmos, no universo. E em muitas escolas, para a ordem social e política, existe essa orientação da filosofia chinesa. Então, ela nunca desenvolveu, por exemplo, a atitude puramente teórica, de questionar, ficar perguntando o que é o tempo, o que é a existência, para que é o ser humano, para que é a vida, o que é a razão. Ela nunca desenvolveu, por exemplo, essa atitude puramente questionadora, teórica, característica da filosofia dele. Então, a filosofia chinesa ela é mais prática, mais pragmática. Dentro da filosofia chinesa, nós podemos destacar o livro das Mutações, que é um texto clássico que influenciou decisivamente o pensamento e a cultura da China. É importante, tanto no taoísmo, que já foi mencionado, quanto no confucionismo, que também já foi mencionado. E acredita-se que tenha surgido antes de 1000 a.C. Acompanhando essa história da China, da filosofia chinesa, pode se dividir em dois períodos grandes, né? Tanto imperial quanto contemporâneo. Importante frisarmos que há, no que importa a filosofia chinesa, o livro das Mutações, que é um texto clássico que influenciou decisivamente o pensamento e a cultura da China.
ele é considerado importante tanto no taoísmo como no confucionismo. Se nós fizermos uma análise do acompanhamento da história da China, a filosofia chinesa ela pode ser dividida em dois grandes períodos, tanto a filosofia imperial, também chamada de tradicional, e também o período contemporâneo, também chamado de pós-moderno. Existem várias facetas, várias fases da filosofia chinesa tradicional, mas eu quero aqui pontuar a pré-dinastia Qin, antes de 221 a.C. A China imperial ela começa com essa dinastia em 221 a.C. até aproximadamente 206 a.C. E essa dinastia foi responsável por unificar o país. Começa aí esse período clássico, esse período imperial, esse período tradicional, ou também chamado de Idade do Ouro ou Idade de Ouro da filosofia chinesa. Tínhamos algumas escolas do pensamento, chamadas 100 escolas do pensamento, muitas das quais procuravam oferecer uma solução para a desordem social, para a desordem política da época, e uma própria orientação da conduta do ser humano para que ele se encontrasse de uma certa maneira. Dentre essas 100 escolas mencionadas, escolas do pensamento, nós podemos aqui apontar o confucionismo, o taoísmo, o moísmo e o legalismo. E aí, já aprofundando em cada um deles, o confucionismo, ele pregava a restauração dos valores das normas tradicionais. Era como se fosse necessário que o ser humano ele revesse os valores e as próprias normas tradicionais, que o indivíduo incorporasse esses valores e a moral para a própria base do governo, para que as coisas fossem organizadas, né, alcançasse a ordem. Já o taoísmo, de uma outra sorte, ele criticava a busca pelos objetivos terrenos. Ele falava que a aderência a convenções sociais, ensinamentos morais e outras imposições que impedem o ser humano de viver em sintonia com a ordem natural. Então, as pessoas deveriam ter uma vida livre dessas imposições, desses padrões, dessas aderências a convenções, de uma forma que ele fosse livre, né? Alcançasse a ordem natural. Já o moísmo, fundado por Mozi, no século V a.C., ele formulou teorias éticas e políticas e, de alguma forma, aí, desenvolveu a filosofia da linguagem e a teoria que podemos chamar a teoria do conhecimento. Os moístas, eles acreditavam fortemente no poder do debate para resolver os problemas. São opostos, são contra agressões, inclusive violências, agressões militares. Eles também eram contra o desperdício, a luxúria, práticas que eram defendidas pelos confucionistas, por exemplo. Já no que importa aos legalistas, eles se preocupavam aí com um governo eficiente, eficaz, que conseguisse, por meio da lei reforçada e até mesmo com punições, defendiam exemplos de moral, de educação, ou seja, legalismo, própria terminologia, legalismo vem de lei, né? Ou seja, através da lei se poderia instituir um sistema claramente forte, né? Que poderia resolver todos os problemas da época. Essa aí foi a filosofia chamada de imperial, tradicional. De uma outra sorte, nós temos também a filosofia chinesa, moderna, também chamada de filosofia contemporânea, pós-moderna. Ao final do período imperial, iniciou na China um movimento de incorporação da filosofia ocidental, mas que logo foi encoberto pela dominação de Karl Marx, do marxismo no continente chinês. O nome das dinastias são diversos, mas podemos aqui, por exemplo, mencionar Mao Tse Tung, né, que de alguma forma do século XIX e XX você talvez já tenha ouvido falar na história. Mao Tse Tung sucedeu a linhagem de Marx, de Engels, de Lenin, Stalin e deu origem ao movimento conhecido como maoísmo. O regime comunista ele foi tolerante com todas as visões que eram opostas às suas. E a Revolução Cultural ela teve início no século XX e durante mais de uma década podemos dizer que a China ela fechou suas portas para o mundo externo. Depois que a Revolução Cultural ela terminou, as universidades elas reabriram já aí no final do século
XX, e os intelectuais gozaram de liberdade, enfim, que anteriormente era mais restrito. Na China de hoje é possível observar um rico movimento contemporâneo desse neoconfucionismo, que procura realizar uma síntese tanto em relação ao Ocidente quanto em relação ao próprio Oriente, nesse diálogo entre as filosofias. O neoconfucionismo ainda é um movimento intelectual vital em Hong Kong. E aí a gente pode citar Taiwan também e outros países que também foram estudados aí nesse período. Os neoconfucionistas contemporâneos, eles pregavam esse renascimento do espírito tradicional, a incorporação da ciência, da democracia na cultura chinesa. Mas, considerando todos esses aspectos em relação à filosofia chinesa, às práticas orientais, ao budismo, ao taoísmo, confucionismo, à filosofia japonesa, indiana, afinal de contas, qual a diferença entre esse pensamento oriental, especificamente o chinês, e o pensamento filosófico grego? No que importa ao pensamento chinês, nós podemos apontar duas características basicamente existentes. Num primeiro momento, nós temos as características do masculino e feminino, né? A dualidade de seres animais e humanos também. E já o pensamento de Pitágoras é diferente. Já na Grécia, assim, há uma generalidade muito mais ampla do que a própria questão da sexualidade. E faz distinção entre as qualidades sensoriais que nos aparecem num certo momento estrutura invisível da natureza. Então, são diferentes tipos de povos, com diferentes tipos de realidades, de vivências, de história, de filosofia, de criações. Podemos dizer da sabedoria chinesa, da sabedoria japonesa, podemos falar da sabedoria hindu, podemos falar da sabedoria indiana e também da filosofia, da sabedoria grega. Mas, em outras palavras, a filosofia essencialmente grega, os primórdios, ela é considerada um modo de pensar e exprimir pensamentos que surgiu especificamente com os gregos. E por umas questões históricas, políticas, ela tornou-se um modo de pensar não somente da cultura ocidental, mas também dialogou com a cultura oriental. Na sua essência, a gente pode citar aqui algumas palavras que nós usamos hoje que não sabemos que têm origem grega. Por exemplo, cirurgia, pedagogia, farmácia, técnica, ética, democracia, lógica, política. Todas essas terminologias são vocábulos da filosofia grega e que fazem parte dessa formação de pensamento dessas sociedades. Então, o que nós temos basicamente é esse conjunto de fatores, né, de pensamentos de diversos povos, de diversas nações. O que a gente pode ver é que há um legado da filosofia grega para o Ocidente europeu e esse diálogo é necessário com as filosofias orientais. Eu quero ressaltar alguns pontos importantes com relação às nossas referências bibliográficas. Nós utilizamos a Marilena Chauí, Convite à Filosofia, que foi aqui citado várias vezes durante a nossa aula. O livro Que é Filosofia, do Guattari e do Deleuze. O livro Nietzsche e a Filosofia de Deleuze também. E o livro Filosofia, de João Martá. Todos esses livros são extremamente importantes para a sua base dentro do conceito da filosofia tradicional grega como filosofia oriental. Nos seus materiais, eu aprofundei cada uma dessas abordagens e no que importa a significância, aos fundamentos, aos tópicos, enfim, de maneira aprofundada. E peço que você fique atento, estude todas essas temáticas, notadamente no que importa as filosofias orientais, que não fazem parte do nosso dia a dia e que têm algumas características próprias. Nesse capítulo, você então aprendeu o significado de filosofia
e teve uma noção ampla acerca de sua importância na história, seja ocidental, seja também oriental. Afinal de contas, responder o que é filosofia é uma tarefa muito árdua, é uma tarefa complexa, tendo em vista os diversos pensadores que apresentaram suas ideias ao longo da história. E a gente citou alguns aqui. Nós citamos vários pensadores, tanto da filosofia oriental, como também alguns que serão estudados posteriormente da filosofia ocidental. O que nós podemos finalizar aqui na nossa aula com as palavras de Marilena Chauí é que a filosofia é a decisão de não aceitar coisas óbvias e evidentes, ideias, fatos, situações, valores, comportamentos, mas sempre questioná-los, investigá-los, e no que importa especificamente a filosofia chinesa, existe essa busca, não somente pela questão teórica, mas também para sua efetividade, para sua prática, para a concreticidade dessas ideias, desses pensamentos, e não somente aqui no mundo teórico, ok? Eu finalizo aqui a minha aula e desejo a todos um excelente estudo. Um grande abraço a todos. E aí, conseguiu compreender os conceitos basilares de filosofia geral, seu nascimento, suas origens, a filosofia geral ocidental e a influência da filosofia oriental? Se você ainda tiver dúvidas, assista a aula quantas vezes for necessário. Também consulte o seu material didático, o e-book, que foi criado especificamente e especialmente para você. Não deixe também de aprofundar nos seus estudos, tendo em vista as referências bibliográficas. Eu desejo a todos bons estudos.